Vamos começar? Bora, bora! É isso aí, pessoal. E aí, galera, tudo joinha? É o segundo episódio do Cast do Bem, não é assim, amigo? Com certeza. Esse segundo é primeiro, não conta muito, mas vamos falar que esse daqui é o segundo, porque é o estreia, né? A estreia A verdadeira. estreia. E aí, Tudo bem. e a estreia vem com um convidado especial, o senhor Arnaldo Coutinho, um dos fundadores do CVV, Centro de Valorização da Vida. Mas antes, deixa eu te contar, tem uma novidade da Nação do Bem. Esse daí eu não sabia, tá, pessoal? Projeto Tampinha do Bem tem novo ponto de coleta lá no Morro da é sempre assim, é sempre assim. Morro da Nova Sintra, Escola de Samba Unido dos Morros é o novo ponto de coleta. É o novo ponto de coleta nosso lá. Bom, enfim, hoje nós vamos falar sobre o Centro de Valorização da Vida. Está aqui o nosso convidado, o senhor Arnaldo Coutinho. Coutinho, obrigado pela sua presença. Desculpa aí a demora aí no nosso trabalho aqui, mas a gente tem hoje um conteúdo muito importante para trazer para os voluntários, para os alunos de Escola de Aprendizes do Evangelho. E a gente começa falando assim. Seu Coutinho, o senhor quer se apresentar, seu Coutinho? Primeiro, eu não tenho que desculpar nada, viu? Eu estou tranquilo aqui, estou querendo ser útil e espero que seja. Meu nome é Arnaldo Coutinho, eu não sou o fundador do CVV, mas sou um dos que estiveram nas primeiras turmas de CVV. Entre os primeiros 37 plantonistas eu estava. Hoje o CVV tem quase 5 milhões de plantonistas espalhados pelo Brasil afora e no exterior também. E é isso, eu tenho 86 anos, tenho 60 anos de prevenção de suicídio no CVV, na ativa, né? Nunca parei. E estou aqui à disposição, se eu puder ser útil, será um grande ganho para mim, porque quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, a gente cresce um pouco mais naquilo que faz. Com certeza. E já está aí um grande exemplo para os nossos voluntários, 60 anos de CVV. Agora a gente começa com o CVV. O CVV começou em 1962 ou foi um pouquinho antes? Começou em 61, na verdade, né? 61. 61. Na Escola de Aprendizes lá da Federação. Ele nasceu de uma escola de aprendizes, a sétima turma de escola de aprendizes da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O dirigente chamava-se Newton Batista Jardim, era um dentista. Ele e a esposa, Dona Lígia Jardim, e essa turma foi uma turma privilegiada. Daí surgiram grandes pessoas que eu conheci, grandes amigos, grandes irmãos, e nos trouxeram muita coisa boa e que a gente está dando conta do recado e passando adiante as coisas, como eu estou passando agora, de uma forma simples, Sim. Contando aquilo que a gente fez ou que faz, mas não com o intuito de pompa nem de nada disso, porque isso não existe entre nós. Sim. O que existe é trabalho, e a gente gosta do trabalho. Eu trabalho, se pudesse trabalhar 24 horas, eu trabalharia. Mas eu acho que sim, porque quando eu não estou acordado, eu acho que em sonho eu estou trabalhando também, porque eu sou movido a trabalho. Então, a sétima turma deixou grandes figuras. Entre eles, aquele que foi quem recebeu a incumbência do trabalho de prevenção do suicídio. O dirigente, Dr. Milton Batista Jardim, entregou na mão dele um recorte de revista que foi entregue ao Dr. Milton pelo nosso querido comandante Armon, com quem eu também convivi durante 15 anos, os últimos 15 anos de vida dele, com encontros diários. E o comandante passou aquilo para o Dr. Milton e ele entregou para o Jacques, que era um dos alunos da Escola de Aprendizes mais envolvidos nos trabalhos. E falou assim, olha, quando um trabalhador está preparado, o trabalho chega. Então, agora é com vocês. Deu aquilo para ele, não precisou falar mais nada, daí surgiu o CVV. Foi dessa forma. Eu fico imaginando, viu, Alex? Em 1962, o telefone naquela época custava mais de 3 mil cruzeiros. Né? A linha telefônica era cara.
né? Os acessos que nós temos hoje como e-mail não tinha esse tipo de coisa, não existia. Seu Coutinho, como é que começou esse trabalho logo lá no começo? Porque essa dificuldade é muito importante para a gente passar aqui para os nossos voluntários, para o pessoal que fica escutando aí o nosso conteúdo, porque às vezes nós temos dificuldades aí de trabalhos longe, né? E eu aprendi há um tempo atrás na evangelização infantil com meus filhos que não existe a palavra difícil, o que existe é trabalho. Então eu queria ver com o senhor aqui, como é que foi lá no começo, lá, porque o telefone era caro, e-mail não tinha, como é que funcionava lá em 1972? Pois é, o telefone, por exemplo, você tem uma ligação para o Rio de Janeiro, naquela época, você tinha uma manivela que você virava no telefone, falava com a telefonista, falava, preciso fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, número tal. Ela falou assim, só daqui a 12 horas, ou 24 horas. Quer dizer, era assim, era uma precariedade total, porque a evolução tecnológica ainda estava muito, muito aquém na área de comunicações. Então, isso foi um problema, porque a federação tinha um telefone, e o telefone já, na época da fundação do CVV, tinha um telefone que já funcionava, né, com descagem, e ela cedeu o telefone para o CVV usar, e um vão de escada, porque tinham 2 andares na federação, hoje tem quase 20 andares o prédio, né? Certo. E embaixo da escada tinha uma escada de madeira, né? Que fazia um barulhão quando as pessoas subiam e desciam. E cedeu aqui para o CVV fazer plantões ali, atender pessoas. O atendimento do CVV, na verdade, quando começou mesmo, não atendia por telefone, era pessoal, era atendimento pessoal. Foi durante muitos anos o atendimento pessoal. Depois que o telefone melhorou, que o telefone passou a custar verdadeiras fortunas, o CVV conseguiu comprar um telefone. Mas os primeiros atendimentos, durante acho que 5 anos, nós atendíamos presencialmente. Entendi. E no começo não era centro de valorização da vida, era campanha de valorização da vida, né? Campanha de valorização da vida. E campanha é uma questão, né? Depois, com o tempo, a gente vai percebendo que campanha é uma coisa que é temporária, tem um determinado tempo para funcionar, e depois a campanha acabou. Tem começo, meio e fim, o projeto já não, o centro já não. Exatamente. O centro é uma instituição que está já funcionando há 60 anos, né? Mais de 60 anos. 63 anos. É isso mesmo. Então, mais de 63 anos funcionando, hoje com a modernidade, né? Hoje o sujeito não precisa estar na casa dele para atender, não precisa estar no plantão do CVV para atender as pessoas, ele atende da casa dele. Então, são facilidades que foram surgindo, daí se verificou a quantidade de pessoas que têm problemas e que ligam para o CVV na esperança de melhorar a sua condição de vida. E assim, você olhando, né, a sua história, são 60 e poucos anos já de voluntariado, e no CVV, né, fora as outras coisas que... Aí foi que nem nós brincamos, né? Acho que seriam 4 dias aqui para falar de toda a sua história e essa vontade de trabalhar, que é o que nos move também. Mas trabalho com jovens, né? E muitas vezes a gente sabe que são muitos os caminhos que se apresentam para o jovem e ele acaba não optando, a princípio, por um trabalho que vai, né, levar o amor ao próximo ou até mesmo fazer alguma coisa diferenciada. E o senhor começou ali na base dos, 25 anos mais ou menos, não foi? E acredito que quase todos ali estavam nessa faixa de idade também. Como é que é também? Porque assim, é muito legal a gente trazer isso. Primeiro, começou, né, numa escola de aprendizes, mas cresceu de uma forma que não tem religião. É uma das coisas que a gente tem no Nação também. O Nação, ele abraça todo voluntário, independente da religião que traga no coração. Porque a religião é uma das formas, né? Mas ela nem vai nos levar ao caminho de fazer bem ao próximo muitas vezes. Mas como é que é para a gente falar para o jovem esse processo de você poder conciliar, porque todos vocês também ali tendo que trabalhar, estudando, como é que é conciliar? Porque é muito legal o senhor falar, porque mostra, né, que, poxa, a gente consegue fazer alguma coisa, dificuldade da comunicação não precisa nem falar, mas assim, 24, 25 anos, se formando, recém-formado, como é que é isso? Jovem começar com um trabalho que, assim, não tem nem o que falar hoje desse trabalho, é um trabalho fora do comum. O que o senhor fala sobre isso?
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que trabalho espírita, o trabalho para o próximo, para o outro, ele deve existir em todas as faixas etárias. Até as crianças hoje já podem aprender a fazer alguma coisa de bem para os outros, né? Isso não se faz. Se dá hoje um celular para a criança e está colocando ela na descida, não na subida. Então, quando começou o CVV, começou com espíritas, e depois de 10 anos a gente percebeu que limitava um pouco os atendimentos do CVV, porque era uma instituição espírita. E tivemos a visita do Che Guevara, que era um reverendo anglicano, fundador do primeiro trabalho de prevenção do suicídio na Inglaterra, que encontrou similaridade até nos estatutos do CVV com o estatuto deles. Nós nunca nos tínhamos conversado nem nos conhecido. E ele falou, isso aqui é um trabalho divino, não é de ninguém. Então, hoje, as pessoas pensam no trabalho grandioso, um trabalho que tem a projeção nacional, que tem a projeção nisso aqui. Olha, dar um copo de água para quem tem sede já é um trabalho fantástico. Então, essa imagem do CVV ficou na nossa mente, e o CVV daí para frente deixou de só admitir no seu quadro de voluntários os espíritas, abriu para quem quisesse fazer isso. Nós tínhamos uma dificuldade imensa para conseguir espíritas, e de repente, quando se abriu para todas as pessoas de boa vontade que quisessem fazer um curso e se preparar para isso, o CVV preparava essa pessoa. Então, a multiplicação foi assim da ordem de 300%, para vocês terem uma ideia. A gente dava curso de plantonista para 10, 15 pessoas. Quando começamos a abrir, não dava conta, eram 60, 100, 200 pessoas querendo fazer curso, e a gente não tinha espaço, foi tudo um crescimento natural. E hoje o CVV está com uma quantidade de plantonistas incalculável, né? Eu me atrapalho. Hoje são mais de 4.000 voluntários, né? 4.000 voluntários. Eu falo milhões, mas eu estou me atrapalhando porque é assim mesmo. É coisa da idade que não vai afetar ninguém. Não, que é isso. Aqui a gente está para aproveitar a sua experiência para a gente trazer aqui para os nossos voluntários, para a Nação do Bem e outras pessoas. Então, eu tive fazendo uma pesquisa aqui, seu Coutinho, para falar com o senhor hoje e com o Alex. O CVV ele chega hoje a ultrapassar os 4.000 voluntários. Hoje ele está no Brasil todo e na América Latina. E hoje ele está em todos os estados, né? Atende a América Latina através do chat do CVV, né? E pelo telefone 188. E também por e-mail, qualquer lugar do mundo. É aquilo que eu falo, né? Não tem distância, né, seu Coutinho? A gente, quando tem vontade, não tem dificuldade. A gente tem trabalho. Não tem idade. Isso mesmo. Ele acabou de falar. Exato. Não tem religião. Exato. E até mesmo dentro da nossa própria casa hoje, o seu Coutinho falou, porque antes você tinha toda uma dinâmica. Não, hoje dentro da sua casa você consegue ser um voluntário do CVV. É home, com certeza. Então, assim, olha só a capacidade que a gente tem de ajudar e que, assim, não tem, teoricamente, seu Coutinho, não temos mais desculpa, né? Para não fazer nada pelo próximo. Com certeza. Exatamente isso. Agora, veja bem, o voluntário do CVV, muitas vezes, ele sem querer, ele pode ser um voluntário do CVV sem curso, sem nada. Porque o trabalho do CVV é simples demais. É muito simples. É só ele saber ouvir as pessoas. Ele não precisa falar nada. Esse é o trabalho do CVV. Ele não interfere em nada da pessoa. Ele está ouvindo. Ouvir é diferente de escutar, né? Com certeza. Ele não escuta, ele ouve. Ouvir é compreender, é entender, entendeu? É ter empatia pelo outro e assim por diante. E uma coisa que é importante, né? Foi que eu cheguei a eu tive a oportunidade de, no momento, fazer o curso do CVV, mas não consegui terminar, mas me tocou. E assim, eu vou falar para o senhor que eu uso, que nem o senhor falou, eu uso demais na minha vida, e lógico, sou um trabalhador também da casa, e assim, a grande questão também é a pessoa que vai falar com o CVV, ela saber que ela está falando com uma pessoa que não está ali para julgar em momento nenhum, né? Porque a gente não pode trazer, às vezes, não deve, em nenhuma conversa com o ser humano, trazer preconceito, o que a gente acha ou deixa de achar, não é isso? É isso que o senhor falou. É a capacidade de ouvir uma pessoa e que ela possa falar com o coração aberto
e ela se sinta à vontade porque ela não vai ser julgada. Ninguém está ali para dar primeiro. É a compreensão, né? Compreensão. Ninguém está ali para dar solução, né? Solução para problema, cada um, né, tem uma solução diferente, e nem para julgar, né? Porque eu acho que isso é o mais importante hoje em dia, né? Eu posso contar para vocês um fato que exemplifica isso com maior facilidade. Isso foi contado pelo Shed. Quando ele fazia no trabalho dele, fazia sozinho, era ele só. Não tinha mais ninguém para trabalhar com ele. A sala ficava lotada de pessoas querendo conversar com ele. E ele não tinha tempo não tinha tempo de nada. Era ocupado até a noite, ele não dava conta de atender tantas pessoas. Então ele resolveu colocar um aviso no jornal de grande circulação na Inglaterra, pedindo para que aparecessem psicólogos, pessoas que quisessem ser úteis em ouvir os problemas dos outros, né? E no dia seguinte ele apareceram 20 ou 30 pessoas e ele reuniu esse pessoal numa sala da igreja e se decepcionou e falou abertamente para os voluntários que apareceram: olha, me desculpem, mas eu esperava que aqui aparecessem colegas meus, médicos, psiquiatras, psicólogos, mas vocês são pessoas que não estão preparadas para isso. Aí um dos que estavam lá pediu a palavra e falou assim: doutor, porque ele era doutor, né? Doutor Shed, nós não viemos aqui para fazer esse trabalho que o senhor está falando. Nós viemos aqui porque pensávamos que o senhor precisava de alguém aqui para limpar o banheiro, para varrer a sala, para arrumar as cadeiras, para servir uma água, servir um chá. E aquilo tocou ele profundamente. Aí ele descobriu, nesse fato, que o voluntário do Programa de Prevenção do Suicídio, ele já está pronto e ele aparece. Então, daí ele concluiu que essas pessoas também faziam parte do trabalho dele. E sem isso, o local ficava impróprio para atender as pessoas. Então, nós temos que ampliar um pouco a nossa concepção de que é um voluntário. Voluntário é isso, é aquele que vai lá para trabalhar. E no mundo onde não se escuta, né? Na verdade, a gente fala do CVV, mas hoje, cada vez mais as pessoas querem ser ouvidas, né? Cada vez mais as dores da alma são grandes. Se isso vem evoluindo com o tempo e se fala que é o mal do momento, né? As dores da alma, imagina só como é importante escutar, né, o nosso irmão sem ter nenhuma questão ali que, olha, eu não estou aqui para resolver teu problema. Na verdade, é por simplesmente escutar e a gente compartilhar, né? Um sentimento que muitas vezes você não tem, às vezes até para falar com aquela pessoa que você ama, né? Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente dá solução para a vida dela, né? Na verdade, às vezes você se sente limitado em falar com a pessoa que está do teu lado. E para o estranho, você se sente à vontade de entregar tudo aquilo que você não entrega dentro da sua casa, né? E isso vai pesando no coração, né? Então, acho que o grande voluntário, ele entende isso. Ele está ali como aquela pessoa que vai se permitir que alguém abra o coração para ele, sem achar que é o solucionador do problema de ninguém, né? Porque às vezes nem os nossos, né, seu Coutinho, a gente resolve, né? Quem é que não tem os seus problemas, né? E geralmente quando as pessoas, os amigos que estão, como nós aqui agora estamos numa reunião de amigos. Com certeza. Então, ele quer dizer: olha, vem cá, me diz uma coisa, eu estou com um problema assim. Pô, amigo, agora estou tão preocupado aqui com a gente, com a nossa conversa, aqui, que não dá para te ouvir, não. Isso é costume de fazer. Então, você está condenando à morte, às vezes, alguma pessoa por isso. Exatamente. E muitas Esse é vezes, atentado. seu Coutinho, além da pessoa que faz o ato, né, tem também a família, né? Então, hoje, uma pessoa que faz o ato hoje, ela provoca essa situação, esse sentimento amargo de 8 a 10 pessoas, que são as pessoas em volta dele, até 30, que são as pessoas de trabalho, os amigos, né? E às vezes essas pessoas também precisam de ajuda, porque muitas vezes a pessoa não está equilibrada para esse tipo de conversa. Por isso que a gente trouxe agora no Setembro Amarelo essa conversa e fez esse convite ao senhor, com o objetivo da gente estar conversando, porque a gente tem que parar com esse tabu, conversar mais tranquilamente, que a gente pode estar ajudando as pessoas, ajudando esses corações apertados, não é assim, seu Coutinho? Exatamente. E sim, tudo isso aí tem um calibre, viu? Tem um calibre. Não vai pensar que a gente também vai ser o salvador da pátria. Não pode. Porque
começo do CVV, eu estou falando da experiência que nós tivemos. Correto. No começo do CVV, nós atendíamos as pessoas pessoalmente, né? Fazíamos uma fichinha com endereço, com nome, com não sei que idade, tudo que ele fazia estava ali naquela fichinha, que era uma ficha do CVV, que ficava arquivada lá no meu armário, né? Certo. Cada um tinha um armário. E éramos obrigados a fazer visitas quinzenais na casa do indivíduo, quer ele queira ou não. Então, tinha um atendido do Flávio. Flávio foi um dos fundadores do CVV também, junto com o Jacques, eram da mesma turma. E o Flávio também já não está mais entre nós. O Flávio atendia uma pessoa e foi na casa do indivíduo e a família falou assim, olha, ele não está. Como eu tinha falado para ele que eu viria hoje aqui fazer uma visita para ele. Não, mas ele não está, não. Ele foi assistir o jogo do Corinthians. Ah, tá bom, ele foi assistir o jogo do Corinthians. Ele pegou uma condução e foi até o estádio do Pacaembu, no meio da arquibancada, procurando o indivíduo que ele queria atender, porque isso era obrigatório no trabalho do voluntário, entendeu? Então, tem umas coisas que a gente extrapola. A gente tem que ser extremamente simples e tem que trabalhar fielmente com o sujeito, entendeu? Não tem nada que... Se ele não quer mais visita, ele não queria mais visita, ele já estava bem, entendeu? Aquilo já estava incomodando ele. E depois ele ainda teve que explicar para a família por que ele até um amigo assim, que foi procurar ele lá no campo do... E achou o sujeito lá na arquibancada. Ainda conseguiu achar? Nossa. Conseguiu achar. Parece brincadeira, mas é realidade. Mas é engraçado. Isso é para ensinar para a gente, viu? Que a gente tem limites também, a gente tem que ter... Vai com calma. Tem que ter Se respeito. coloca à disposição, respeitar a condição do indivíduo. Se ele não quer conversar, ele não vai conversar, não tem problema. Exatamente. Porque o nome dele só já basta, não precisa saber se ele é casado, viúvo, solteiro, entendeu? E é isso, você vê, ele é diferente, ele evoluiu muito nessa parte mais técnica, né? Mas continua sendo o mesmo CVV, sem nenhuma pretensão a não ser saber ouvir o outro que tem problemas. O desabafo pode ser a salvação. E uma coisa também, ali depois, que para mim foi muito importante, né, nesse processo do CVV, também não trazer a carga de um atendimento que não foi, né, na nossa percepção, é bem sucedido. Porque a nossa escuta é a oportunidade da pessoa falar e buscar uma solução para ela mesma. E se ela também continuar neste caminho, né, que nós estejamos abertos para ajudá-la, mas ela é uma decisão também, né, não, né? Nós não influenciamos na decisão. A nosso objetivo é que ela entenda o valor da vida, porque é justamente isso, né? A valorização da vida. Mas também é uma decisão dela, infelizmente, às vezes, cometer esse ato que para nós é pesado, mas que muitas vezes ela está em uma faixa de desespero tão grande que nós não conseguimos ajudá-la. E, infelizmente, dentro desse aprendizado, infelizmente, tudo bem, né? O indivíduo ele tem o seu livre-arbítrio, foi isso que o senhor falou, é respeitar o limite, né? E também não trazer para o voluntário, às vezes ele fica muito chocado, às vezes, poxa, mas eu não consegui. Mas você fez o seu melhor, né? Eu acho que o senhor, nesses 60 e poucos anos, é assim, poxa, eu estou fazendo o meu melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção, né? Eu estou fazendo o meu melhor dentro da condição que eu tenho. E aí as pessoas vão sendo atingidas dentro do que elas permitem que isso alcance a vida delas, né? Para que também não fique, né? Porque o voluntário ele tem que ter também, né, uma capacidade de absorção disso que não prejudique a vida dele. A reflexão. Isso. Para que ele não sinta o peso dessa opção de não valorizar a vida naquele nosso irmão, né? É a reflexão. E aí o CVV, ele tem o trabalho do CVV, ele é tão eu falo isso, mas eu sou suspeito, né? Porque a gente pensa que é muito difícil, a coisa é muito séria, eu vou lidar com a vida do outro. Mas nós fazemos treinamentos, isso aprendemos com os ingleses também, que eles chamam a palavra certa deles agora é roleplay. Roleplay. É um treinamento de papéis. Então a gente se reúne 10 plantonistas, por exemplo, numa sala, e 12 plantonistas, para ser correto agora, 12 plantonistas, cada um faz um atendimento, todo mundo assistindo ali, hein? Um vai contar um caso que pode ser verídico, e pode ser que não seja, ele inventou aquilo na hora. Ele pode ser deixa eu apagar isso aqui que estão querendo falar comigo, que eu não posso recusar.
Bom, e ele não pode. Eu já perdi o fio da meada, tá vendo? Me ajuda. Estava falando dos 12 que se reúnem, aí ele conta, eles Sim. acompanham um caso juntos ali. Pode ser um caso que ele já viveu como assistido, com alguém que procurou ele no CVV, para saber como é que é feito. E aí todos vão dizer assim: olha, se você estivesse no lugar dele, como é que você sentiria isso? Isso também é um engrandecimento para a gente que está como plantonista. É um constante treinamento que a gente tem que ter. Então a gente corrige essas falhas que a gente tem naturalmente, porque somos seres humanos ainda não tão evoluídos e precisamos ouvir as coisas que vêm, né? E se corrigir. Então, esse é o trabalho do CVV também, não é só o limite de atender o paciente, entendeu? O assistido. O assistido. Então, mas com isso, o próprio voluntário, trabalhando, fazendo sua reflexão, é um trabalho que ele faz para a própria evolução dele, né, seu Coutinho? Onde vão usando os exemplos, onde pode passar os exemplos de vida. Olha aí o senhor hoje, 60 anos, trazendo para a gente a sua experiência. Isso é uma coisa fantástica e levando para os nossos voluntários, não é assim, Alex? Não tem a dúvida. E principalmente o nosso objetivo também, seu Coutinho, às vezes é tirar esses pesos. Não só está passando de uma forma bem leve, que é o CVV. No entanto, reforçando que, assim, existe, né, treinamento, as pessoas são preparadas, porque a gente está lidando com vidas. E isso é importante porque as pessoas que vão ser atendidas, ou até mesmo aqueles que vão se colocar para o trabalho como esse, elas têm que saber que, tudo bem, existe uma importância enorme, mas existe o cuidado com aquele que procura e existe o treinamento e o cuidado com aquele que trabalha, né? Para que no final todo mundo saia bem. É um trabalho voluntário que, mais hoje, nesse momento, nunca foi tão importante quanto agora, né? Porque ele já vem crescendo, ele já via, eu acho que assim, eu olhei o CVV antes de vir conversar com o senhor, sabe aquele trabalho que você fala assim, nossa, esse trabalho começou lá, mas ele estava sendo preparado e evoluindo para os momentos que a gente vive, né? Porque nunca se falou tanto da questão de ouvir, de ouvir o ser humano de uma forma que você olha o ser humano como uma pessoa como você, que tem dores, que tem sentimentos, que tem pensamentos. E esse é o momento que a gente mais precisa disso, sabe? Porque todo mundo só quer falar, né? A fala é muito importante, todo mundo quer colocar sua fala, quer ser importante. Só que assim, muitas vezes a gente fala coisa que não vai no coração, né? E as conversas mais importantes a gente não tem com quem fazer. A gente só conversa pro mundo, e o mundo quer ouvir coisas que são fúteis, e quando aquele nosso sentimentozinho lá no fundo que machuca muito a gente não tem com quem falar, porque a rede social não aceita essa fala, né? A rede social não tolera, os amigos não querem escutar, e aí você tem um canal onde você possa realmente ser você mesmo. Eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, né? Um canal onde você pode falar, pô, não, aqui eu posso, aqui sou eu, e tá tudo bem. Eu posso sofrer, eu posso chorar, e nesse processo eu acabo entendendo a minha vida e não procurando caminhos que não são bons, né? Porque eu falo muito do jovem, né? O jovem era o influencer, a vida é linda e maravilhosa, e ele acha que se a vida dele não for linda e maravilhosa, ele não precisa mais viver. E olha como a gente cria uma coisa que não é bacana hoje em dia, né? Exatamente. E assim, seu Coutinho, a gente não vai se apegar em números, mas a gente começa a entender em algumas pesquisas que fizeram em 2014 e 2013, né, que depois que começaram nos países a conversar sobre esse trabalho, sobre o combate ao suicídio e tudo mais, os índices despencaram, né? Então, hoje no Brasil deu uma diminuída, só que hoje estamos com 40 tentativas ou suicídios por dia. 740 mil suicídios por ano no nosso planeta, né? Já ultrapassa esse valor aí, esse número de 740 mil pessoas. Então, ainda temos que fazer muito. Nós temos muitos voluntários pelo mundo, quando a gente fala no trabalho voluntário, só que a gente precisa ainda de muito mais pessoas para a gente poder combater esse assunto, essa situação. Senhor Coutinho, o senhor gostaria de falar alguma coisa para o nosso voluntário em respeito ao trabalho do voluntariado, independente de falar sobre esse tema que é tão doloroso, mas sobre o voluntário, o senhor gostaria de falar alguma coisa para a gente? Eu posso falar, mas eu antes eu queria fechar isso aí dizendo o seguinte, que a gente não pode ficar pensando que a gente vai salvar a vida de ninguém. Sim, com certeza. Vamos fazer o trabalho somente de ouvir a pessoa.
com sentimento. Às vezes eu choro no atendimento, entendeu? Porque aquilo me tocou também. É uma coisa natural. Se você não tiver isso, você não está realmente ouvindo, você está escutando o cara falar alguma coisa. Então, isso é importante, hein? O voluntário do CVV, ele tem que ele tem que sentir isso dentro do seu peito. Senão ele não vai ter resultado também para os melhores. A primeira pessoa que eu atendi, para vocês terem uma ideia, isso eu posso contar porque ele está vivo ainda. Mas ele foi encontrado no cinema em São Paulo, que existia ali onde é o Shopping Light hoje, lá em São Paulo, embaixo ali. Tem um cinema que passava filme 24 horas, dia e noite, passando filmes ali, exibindo filmes de bang bang, era só bang bang. Então ele entrou no cinema numa sessão do meio-dia, que tinham poucas pessoas. No tiroteio do filme, ele deu um tiro no peito. O coração dele caiu e só encontraram ele depois de uma sessão para outra. Aí viram e levaram, foi atendido, foi para o pronto-socorro. Ele, em suma, ele se recuperou do ato que ele tinha feito. Mas isso deu para ele um momento em que ele pôde pensar que ele estava fazendo uma coisa que não ia levar ele a nada. Viu? E ele me procurou, e eu estava no plantão. Ele não me procurou, ele foi ao plantão e eu era o plantonista da hora. E eu atendi esse caso. Foi um caso muito interessante. Ele é amigo até hoje, né? Mas eu não estou citando o nome dele, não tem problema nenhum. Ele está na coisa que levou ele ao suicídio, né? Foi negócio de... Ele é músico, né? É cantor. E ele se indispôs lá com outros colegas e tal, e fizeram algumas coisas que não foram interessantes para ele. Ele pensou no suicídio e tentou. Né? Tentou, mas não era a hora dele ir. Isso ele já sabe hoje, com mais qualidade. A gente já teve mais tempo para falar melhor sobre isso, falar que a vida continua, uma série de coisas que depois pode entrar, porque você passa a ser um amigo dele, entendeu? Certo. E ele continua vivo até hoje, não pelo meu atendimento, mas por ele se ouvir internamente. Eu só escutei. É que quando a pessoa fala, ele é a primeira a escutar, né, seu Coutinho? Exatamente, exatamente. É tão sério isso aí, porque às vezes a pessoa fala. É um caso contado pelo Shed, isso aí também. Quando ele fez os voluntários chegarem lá, veja só, ele descobriu aí o voluntário do trabalho. Ele queria profissionais, né? E encontrou voluntário de verdade. Ele colocou essas pessoas e tinha aquele lá que era um motorista de ônibus, o outro era uma dona de casa, o outro era uma pessoa, tudo gente de profissões simples, mas seres humanos interessados no outro. E tinha uma velhinha que o Shed já estava mais de 2 horas conversando com ela, e ela ficava brava com ele, ficava nervosa, e o pessoal estava vendo isso acontecer, né? Até que o Shed não aguentou mais, que já estava mais de 2 horas tentando entendê-la, né? E não conseguia entender. E virou para ela e falou assim: olha, você vai fazer um favor, a sala está cheia. A senhora sai um pouquinho, vai ali, olha, tem aquele moço lá, serve um chá, vai lá com ele, depois a gente volta e continua a nossa conversa aqui, porque eu estou sentindo que a senhora não está me conseguindo passar o que está sentindo e nem estou entendendo. E ela foi. E depois ele começou a atender pessoas, e esqueceu da velhinha. No fim, ele foi lá procurar correndo a velhinha, porque cadê a velhinha? Estava querendo se matar, desesperada. Aí disseram assim: ela foi embora. Foi embora, meu Deus do céu, ela vai se matar. E fez aquela cena toda, né? E disseram para ele assim: não, doutor, ela saiu daqui tão feliz que o senhor não imagina como ela saiu feliz da vida. Mas o que aconteceu? Ela foi tomar um chá ali e o motorista de ônibus que estava fazendo o chazinho virou para ela e falou assim: a senhora está tão nervosa, o que aconteceu? Eu estou falando 2 horas com aquele moço lá, com aquele doutor lá que não me entende, e eu estou desesperada mesmo. Então, mas me conta essa história, o que está acontecendo? Aí ela começou a contar a história e ele também não entendia nada. Aí ele virou para ela e falou assim: olha, você não pode me contar de novo, porque eu entendi isso aqui, mas o resto eu não entendi muito bem. E foi de conversa em conversa, de mudança em mudança, até que ela entendeu tudo o que estava se passando com ela e ele entendeu a conversa dela, o motorista de ônibus.
E ela abraçou todo mundo, ficou feliz da vida e foi embora. Então, nesse dia também, o Shelley descobre o voluntário simples, aquele que tem nenhum preparo para ser um protagonista. Veja só como são as coisas, né? Então é isso. A maior ferramenta está aqui, né? A vontade, né, seu Exatamente. Coutinho? É isso mesmo. É isso aí. É a vontade de ouvir o outro com serenidade, com empatia, compreendendo o que ela está dizendo. Até que ela vai compreender também, de tanto repetir, ela compreendeu a história dela também. Eu ia pedir para o senhor contar essa história, porque eu não lembrava dela certinha, mas eu lembro que essa história foi pontual. Eu escutei uma vez e falei, nossa, que espetáculo, né? Porque acho que é basicamente isso, né? A nossa conversa ela vai nesse sentido, o coração aberto para ouvir, não se preocupar no tempo que você vai disponibilizar para aquela pessoa, porque assim, ele também tinha dificuldades, né? E aí, você pode explicar de novo? Você pode explicar de novo? E ela abrindo o coração, escutando, entendendo. E assim, basicamente é essa a nossa vida, né? Nas repetições, na constância, no ouvir. Então eu ia pedir para o senhor contar essa história, ainda bem que o senhor contou, porque eu lembrava, mas não com essa riqueza de detalhes. Só agradecer ao senhor, seu Coutinho, porque... E agora, para finalizar, eu vou fazer uma falinha de nada para o voluntário jovem, né? Que vocês estão querendo, pessoas que querem trabalhar, mas não sabem o que fazer e tal. Olha, com o jovem eu tenho uma experiência também, porque eu dirigi turmas de escola de aprendizes do Evangelho. E tive como é que se diz, foi agraciado, né, com uma turma que tinha quase 200 alunos na escola de aprendizes. Foi a maior escola de aprendizes da Aliança. A Aliança não teve nenhuma turma maior do que isso. E passaram a discípulos, quase 100 pessoas passaram. Metade da turma debandou e metade da turma conseguiu ser discípulo de Jesus. Então, vocês vejam, e o jovem, quando terminava a escola de aprendizes, eram pessoas jovens, né? E terminava a escola e na programação da escola era ninguém vai ficar aqui no centro, hein? Vocês vão terminar a escola e vocês vão descobrir o que é que vocês vão fazer, se reúnam. Isso no final da turma, depois de todo mundo já ter passado com o dirigente, vocês vão me trazer uma solução para isso. Vocês vão fazer algum trabalho. Procurem e voltem daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias juntava de novo a turma. O que é que vocês acharam? Aí a turma falou assim, olha, eu acho que albergue para pessoas dormirem, que os albergues que existem hoje, na época, né, existiam em São Paulo, são verdadeiros pulgueiros. O pessoal vai lá, fica cheio de pulga, tem gente de tudo quanto é tipo, e tem maltratados, e não tomam banho, e puseram mil e um problemas. E eles foram com essa proposta de fazer um albergue espírita. E aí fizeram um albergue Lígia Jardim, que foi a dirigente da turma, foi minha dirigente de turma, e dirigente do Jacques também. Ela e o esposo, que era o Dr. Milton Jardim, aquele que deu o papelzinho para o Jacques, para o comandante. E o Milton Jardim e a Lígia Jardim foi a mentora desse trabalho, aí, desse albergue, né? E quando o albergue estava para ser iniciado, um dia antes, eram 20 leitos, tudo bonitinho, eles foram fazer estágio no interior, procurar albergue no interior, trouxeram fotos, mas a ação deles, o dirigente não tinha nada com isso. É assim que tem que ser. Oferece a oportunidade de eles escolherem um trabalho, conversa e orienta, se for o caso. Só isso. E daí, esse albergue cresceu tanto, que chegou a ter ali na Avenida, na 23 de Maio, aqui em São Paulo, no próprio da prefeitura, no viaduto da prefeitura, tinha de um lado e do outro. A parte inferior dos viadutos, eles fizeram ali, era uma instituição católica que tinha trabalho social ali, que não estava indo para frente, devolveu aquilo para a prefeitura e a prefeitura ofereceu para o pessoal do albergue Lígia Jardim. Estava na véspera de inaugurar o albergue, o que é que aconteceu? Fui procurado por um amigo que me disse assim, olha, o albergue é uma coisa maravilhosa, mas sabe que tem gente que ele trabalhava no Hospital das Clínicas, tinha uma lanchonete dentro do Hospital das Clínicas. Falou, olha, aqui morrem pessoas porque não tiveram a oportunidade de fazer uma lavagem intestinal ou um regime alimentar, que vinham do interior de ambulância e tal, passa pelo médico, o médico diz, volta amanhã com esses exames aqui,
vai fazer uma lavagem, vai fazer isso, vai ficar em jejum. Mas a pessoa não tem condição nenhuma. Vieram de ambulância e levados de volta. Então, elas ficam ali na esperança de ser atendidas no dia seguinte e, às vezes, morrem no banco do jardim do Hospital das Clínicas. Quando falou aquilo, eu levei para o pessoal isso. O albergue ia inaugurar no dia seguinte. Sabe o que eles fizeram? Uma parede dividida em 2 partes. Aqui vai ficar o albergue e esse lado de cá para essas pessoas que chegam do interior e não têm para onde ir para fazer um exame no dia seguinte. E chegou a dar uma perua, uma picapezinha para levar e trazer esse pessoal para o Hospital das Clínicas. Hoje, isso aí é um trabalho grandioso que é feito. O albergue cresceu muito com isso. Além do albergue ter, na 23 de maio, de um lado do viaduto e do outro, 350 pessoas em cada lado só para dormir. Era isso que foi feito durante anos, foi feito isso lá naqueles 2 viadutos. De repente, os dirigentes foram trocando um, trocando o outro, a diretoria passou a ser diferente. Aí resolveram que aquilo era trabalho de governo. Entregaram para a prefeitura, 20 dias depois fecharam os 2 albergues. Então tem que ter esse cuidado, viu? É trabalho e levar até o fim, porque ele cresceu. De 20 chegou a ter 700 pessoas dormindo com todo o conforto, com refeição, entendeu? Pessoas voluntárias que se colocavam lá para assistentes sociais para acompanhá-los em procura de emprego, em busca de emprego. Tem que levantar de manhã cedinho, tomar o café, tomar o banho, trocar de roupa e procurar emprego e voltar e dar conta do negócio. Isso foi o trabalho inicial. É isso que tem que deixar na mão do jovem. Escolhe o que você quer fazer e discute com ele depois. É isso. Tá bom, senhor Coutinho. O senhor tinha dito que o senhor tinha um compromisso agora na sequência, né? Eu estou preocupado. Já tomamos o tempo dele. A gente teve um probleminha técnico no começo. Não tem problema. Esquece isso aí. É página virada. Eu sei que é página virada, mas assim, eu fico meio um pouquinho constrangido, porque assim, o senhor deu muita atenção para o nosso pedido, para o nosso convite. O senhor deu essa atenção aí com muito carinho. E a gente agradece de coração, né, Alex? E assim, acho que dava que nem a gente brincou, dava para ficar horas com o senhor aqui. Dias. Esse vídeo em várias questões, em vários pontos importantes que a gente vai fazer. Com certeza. Mas assim, para agora, seu Coutinho, assim, obrigado do fundo do coração. Olha, para mim, viu? Senhor. A mim não tem que agradecer nada. A mim não tem que agradecer nada. A gente tem que agradecer sempre, é lá para cima. Sabe por quê? Porque sem ele a gente não estava fazendo nada. Com certeza. A verdade é essa. Entendeu? É que eu sou um igual, entendeu? A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Eu sou assim mesmo. Eu tenho, aí vocês têm o Adalberto, não é isso? Que me indicou. Tá bem. Então, o Adalberto veio visitar uma obra que era realizada aqui pelos filhos do Jacques, que era um trabalho que ele está fazendo agora em Santos, aí com o pessoal da Beneficência. Sim, hoje a Casa Crate, a Casa Ricardo. Então, ele veio ver esse trabalho aqui e fundou aí em Santos. A Casa Safira em São Paulo. É assim mesmo. Isso é assim, não tem que agradecer ninguém, vocês também não têm que agradecer ninguém. Regaça a manga e trabalha. Eu sei que vocês fazem isso. Então, é só levar para diante. Esse é o nosso objetivo, né, Alex? É isso aí. Nós estamos aqui para aprender, né? Nós somos aprendizes sempre. Com certeza. Não tenha dúvida. Mas, de qualquer forma, sem o senhor para nos motivar, para mostrar que é possível, tudo tem validade. A gente sabe que Deus é o nosso motivador. Mas se não for pessoas como o senhor e como tantas outras que a gente olha e fala assim, pô, dá para fazer. Né? Dá para fazer, dá para arregaçar a manga. Aí, lógico, a gente tem que valorizar o senhor porque a gente só consegue fazer diferente quando a gente olha para uma pessoa que faz diferente, né? Então, assim, mostrou que dá para fazer, então, opa, calma aí. Então quer dizer que eu tenho que sair da minha zoninha de conforto. E sempre juntos. E fazer alguma coisinha diferente, porque dá, né? Dá para fazer. Sempre juntos. Juntos somos mais fortes. Com certeza. E só agradecer. Só agradecer, seu Coutinho. Muito obrigado pela atenção. Se eu precisar de alguma coisa da Nação do Bem, estamos aqui à disposição. É só entrar em contato que a gente vai. Eu não sei até quando eu ainda faço essas coisas, mas eu estando vivo, meus amigos, pode chamar que a gente marca, eu separo um horáriozinho, eu custei para chegar um horário, mas chego de novo, não tem problema, tem tanta coisa para falar boa, de coisas que a gente... expansão do CVV, por exemplo, né? Eu fiz expansão do CVV todo o Brasil e fiz no exterior, na América do Sul inteira. Viajei todos os países.
Fiquei 34 anos, 34 dias, sem ninguém saber onde eu andava, porque não tinha telefone na época, né? Não tinha nada disso, então o pessoal não sabia onde eu estava. Fiquei 34 dias E hoje tá mais viajando fácil, pelo né, mundo. Alex? Hoje já, a gente já tem um conforto, né? Hoje já dá pra achar o seu Coutinho fácil onde ele estiver já. Então, eu posso contar essas histórias, eu tenho 1000 histórias para contar aqui para vocês. Tá bom, seu Eu sou um Coutinho. contador de histórias. Tá bom, seu Coutinho. Obrigado pela Obrigado a atenção. vocês por Mais uma tudo, vez. viu? Me aturarem. Eu sou assim mesmo, sou expansivo, sou simples, não tenho luxo, não tenho nada, e para mim isso é ótimo. Eu gosto de viver assim. Muito obrigado a você, viu? Obrigado, meu amigo. Agradece a esposa e daqui a pouco já leva ela no médico, né? Que ela tem consulta marcada, né? Exatamente. Tem. Ela tem uma cirurgia na vista e tem que ir o médico fazer um exame nela hoje. Melhoras pra ela, tá bom? Obrigado, viu? Fica com Deus. Um abração para todos vocês aí, viu? Abração, fica com Deus. Obrigado. E estamos irmanados nessa luta aí de vocês, viu? Conta com a gente. Vamos juntos. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a gente continua aqui, Alex, porque tem novidade aí pela frente. Eu tenho uma novidade para você e para os voluntários, sabia? Para você também, Débora, você que está com a gente hoje aqui, ó, no nosso estúdio, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Você sabe que um dos apoiadores aqui do Cast do Bem é o Gosto de Casa Cookies. Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar. É mais do que um cookie. É mais do que um cookie, é um presente, olha. Olha ele aqui, ó. É mais de um presente. Só que tem uma novidade. Você sabe que não é só o Gosto de Casa. É também a Diverso que tem seus produtos. Ah, isso é muito bom, hein, cara? E assim, tudo é muito bom, né? O cookie eu não preciso nem falar, que minha esposa... Então, aí também tem a Diverso. Sabe o que aconteceu? A Diverso e o Gosto de Casa foram conversar com quem? O Toquinho da Quitanda. A Quitanda Boqueirão. Aí tu sabe o que aconteceu? É o seguinte, qualquer venda do Gosto de Casa ou da Diverso, 10% são para os projetos sociais. São empresas com responsabilidade social. Olha a propaganda aí. Então é assim, qualquer compra que você tiver do Gosto de Casa, cookies, da Diverso, 10% vão para o projeto social. Não necessariamente na Ação do Bem. Está aberto para qualquer entidade, para qualquer entidade que esteja necessitando, eles vão ajudar. Falamos de voluntariado, né? Aí você fala assim, caramba, como é que eu posso ajudar? Compra. Você vai comprar, vai gostar porque é maravilhoso. E ainda tem 10% que você destina para algum lugar Com onde vai fazer certeza. o bem. Olha só, não precisa nem de muita coisa. Você compra para ficar feliz e faz o outro feliz ainda. Exatamente. Olha que maravilha. Agora voltando aqui no Socotinho aqui. Socotinho que veio aí conversar com a gente, veio através aí do nosso Google Meet, veio conversar com a gente. Um exemplo de voluntário, de muita coisa para conversar. Ainda temos outras pautas, ele está à disposição para a gente estar conversando. Próxima pauta do terceiro episódio vai ser com ela. Tu quer falar? Ah, isso daqui é Você especial. quer falar? Você quer falar? Vou mostrar o livro aqui, ó. Espero que todos estejam conseguindo ver. Porque a mamãe está com câncer e agora? Para quem viveu essa questão em sua vida, ou está vivendo, é algo que é fora do comum, né? Nos traz uma mudança de vida, assim que eu falo, e vocês vão ver no próximo, que eu falo com essa experiência na minha vida, né? Então, assim, e de forma simples, de forma light, de forma acessível, a gente vai conversar sobre esse assunto. E outra coisa, né? Também, de uma forma positiva, comprando isto aqui, que é um material maravilhoso, você ajuda também a que o bem chegue a várias pessoas. Com certeza. Então, assim, tudo que a gente faz aqui é para levar a um caminho bom. Nada do que a gente está trazendo aqui, seja de trabalho, seja de produto, ou seja de uma coisa que você vai comprar para enriquecer a sua vida, seja um docinho ou um material, que é esse livro, vai te levar para um caminho que não é bacana. Porque a gente não quer caminho que é legal, a gente só quer caminho que não é legal, a gente só vai no caminho bom. E aqui, ó, próximo podcast eu vou falar para vocês que vai... Este já foi especial, valorizar a vida. O próximo
Quando a gente passa por um momento que não é tão bacana, aí é que a gente valoriza mais a vida ainda. E ela vem com a gente. A escritora Flaviana Monteiro vai vir com a gente aqui, vai estar presente. A gente vai trazer uma pessoa com testemunho também. Talvez seja um podcast um pouquinho maior. Mas é assim, a gente vai falar sobre essa valorização da vida, sobre parar para refletir sobre a vida. Porque não é só as pessoas que têm isso, existem outras situações. Enfim, a gente vai trazer coisa boa no próximo E outra coisa, episódio. né? A gente, é que nem eu falo, eu sou chato com a minha filha. E aí eu vou ser chato com vocês também. Qual o tempo que a gente investe em podcast ou coisa que não é bacana? Pô, vai lá, assiste devagarzinho, dá uma chance pra gente, é mó legal o negócio. Vocês veem aqui o seu Coutinho, ó, falando de uma forma mó simples. Entendi. Aí tu vai lá, assiste devagar, pô, mas sei lá, 30 minutos. Pô, às vezes no teu dia 30 minutos tu gasta com um monte de besteira. Vem com a gente, pô. Dá uma moral pra gente, porque assim, vocês vão ver. Às vezes o negocinho ali que tu escuta faz maior diferença no teu dia e na tua vida. Seu Coutinho, o Ale, o Johnny, os convidados que vão vir, sabe? 30 minutos da tua semana, 30 minutos do teu mês, 20 minutos do teu mês. Quase nada. Com certeza. Então, vem com a gente, beleza? E assim, Alex, para terminar, mês que vem, outubro, aniversário da nação, 7 anos, 7 anos, e vem aí a campanha, Doe Sangue Salve Vidas, cada gota conta, tá ok? Alex, fica com Deus, obrigado por mais um dia, por me aguentar. Pessoal, tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, beijos. Tchau.